Tinha um monte de gente que precisava repensar a carreira também, né? Inclusive gente mais nova que pode repensar, que dá tempo de fazer outra coisa da vida. Tem gente que tá começando agora que já pode começar a repensar, já dá tempo ainda, viu? Já diria o Mano Menezes, né? Os deuses do futebol vão saber o que fazer. O Bahia agora tá humanizado. É homenagem ao Van Halen, bicho, eu pedi homenagem ao Van Halen e colocar aquela lá. Jump. Não. A Jump é legal. I Can't Stop Loving You. O Vasco é o 10º, filho. Caiu pra 10º. Nossa mas tá Senhora. problema. Tá melhor que o Corinthians. Mundial de 2013, ele comprou o pacote pra ir pra... Foi no Marrocos, né? Só ele falou, não vou querer ficar pautando uma viagem no lugar, né? Pelo amor de Deus, aí vai pra uma viagem pra lá. Ele fez meio que um combo com a mulher dele, vamos lá pro Marrocos e já... Faz um passeio e vê o jogo. Aí comprou o jogo só pra final. Ele só comprou pra final, rapaz. Ou seja, não viu o time jogar. Só pela TV. Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Gustavo Andrade. Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. E estamos começando Mais um FolhaCast Futebol Clube. Bom, não sei se vocês repararam, mas a gente está com uma trilha sonora diferente nesta edição do FolhaCast, em homenagem ao um dos Van Halen, né? Que faleceu nesta semana, o guitarrista Ed Van Halen, é isso, Gu? Ed Van Halen, guitarrista e fundador da banda, né? Morreu aos 65 anos em um hospital nos Estados Unidos, lutava contra um câncer na garganta, né? E pra gente começar, eu escolhi Jump, que é a música mais emblemática deles, né? Eu prefiro Jump. A gente ia fazer uma homenagem, toca uma do Van Halen, só que como eu e o Gustavo a gente discorda em tudo, quase tudo, né? Eu prefiro I Can't Stop Loving You, né? Que tem um solo maravilhoso do Ed Van Halen. Só que Jump é muito melhor. E o Gustavo preferiu Jump. Então o nosso editor de áudio do FolhaCast, o Bruno Codogno. Isso. Sempre agradecendo o Bruno. Para ele não ficar dividido, a gente resolveu colocar as duas então, tá bom? Episódio de número 10. 10, dá uma 10 já? Olha que tenso. É a camisa da pelada, rapaz. Quem? A camisa que eu uso na pelada, a camisa 10 do time, né, bicho? É que você é o presidente, né? Interessa. Aí é o dono da bola, o dono do time, não dá 10 pra mim. Camisa 10 já não tá valendo mais. Não dá 10 pra mim. Pesa muito? Não, nem um pouco, cara. Não sinto diferença nenhuma. Já, Jogar barriga. com a 10, já a barriga tá pesando bastante. Que saudade de jogar uma bola, né, gente? Desde março que nós estamos sem jogar futebol. O Corinthians também, tá? Desde março sem jogar futebol. Corinthians muito time aí, né? Bom, nós vamos falar então da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão está no G4, continua no G4, já saiu na rodada passada, voltou. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro e mencionar o início, né, da caminhada da seleção brasileira nas eliminatórias, visando a Copa do Mundo no Catar, enfim. E também falar sobre... bom, aí no game não sei, né, depende, a gente vai explicar depois por quê, né? Bom, começando então falando da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina vem de vitória, né? Venceu o Volta Redonda por 1-0 no Estádio do Café no último final de semana, terminando o primeiro turno na terceira colocação com 14 pontos, o Brusque líder isolado com 22, o Ipiranga é o segundo colocado com 17, o próprio Volta Redonda está em quarto com 13, porque o Criciúma perdeu para o Brusque, né? No jogo que fechou a rodada, e caiu para a quinta colocação, o Criciúma, que é o adversário do Londrina neste domingo às 8 da noite, hein? Horário inusual, né, na Série C do futebol. O Campeonato Brasileiro já está tendo jogos às 8h30 da noite, domingo, né? Mas o Londrina jogar às 8 horas no horário nobre domingo é novidade. Como é que é aí? Horário inusual, rapaz do céu. Gastou, acabou. Agora vai falar problema. Agora volta bom, vocês querem falar um pouquinho então desse balanço, né, desse primeiro turno do Londrina, que acaba terminando no G4, a meta era ficar entre os 5 primeiros, né, para que no retorno mantivesse esse desempenho e terminasse o retorno, claro, que é o que importa, no G4. O Londrina começou o Campeonato Brasileiro da Série C muito mal, né? A gente esperava que fosse um time um pouco melhor no começo. A gente sabia que muitos reforços, até o time encaixar, levaria um tempo.
Mas o Londrina começou empatando, né, contra o Criciúma, depois perdeu pro Ipiranga, empatou com o Ituano fora de casa. Londrina demorou um pouco a engrenar na Série C. Ganhou 3 jogos dentro de casa, é verdade, mas como a gente já vinha dizendo aqui anteriormente, jogando mal. E esses últimos 2 jogos, né, os últimos 2, 3 jogos aí, a gente pode falar que o Londrina jogou bem, né? Enfim, parece que evoluiu, tanto que o nosso técnico alemão sempre falou, né? Jogou bem contra o Brusque, embora tenha perdido. Não, pro alemão o time estava bem desde o começo, né? Sim, não, mas é que a gente acha que o time evoluiu para esse jogo contra o Brusque, né? Embora tenha perdido, e jogou bem relativamente contra o Volta Redonda, tanto é que conseguiu uma boa vitória dentro de casa. Agora o Londrina inicia o segundo turno, né, fora de casa contra o Criciúma que ainda não perdeu dentro de casa, tem uma campanha dentro de casa, 4 jogos, né, venceu 3, empatou 1, marcou 9 gols e tomou 3. O Londrina ainda não venceu fora de casa e vai ser um desafio muito grande para o Londrina aí, né, Lúcio? Eu acho que o segundo turno a tendência é ser mais difícil, né? Porque os jogos passam a ser ainda mais decisivos, né? Porque você não tem mais muito tempo de recuperação. Mas eu acho que o balanço do primeiro turno, acho que foi positivo. Acho que o Londrina evoluiu. Se você pegar dos primeiros jogos para essa reta final, o time evoluiu e também, né? Era complicado o Londrina ter grandes atuações no começo porque mudou muito o time, né? E nem sempre as contratações elas têm a qualidade técnica que às vezes o torcedor espera. Então acho que o time evoluiu, conseguiu ali uma pontuação que lhe permite, acho que, acreditar muito, né, numa classificação para a segunda fase. Segundo turno, o Londrina tem um jogo a menos em casa, 4 em casa e 5 fora. Mas eu acho que o Londrina tem amplas condições de buscar a sua classificação. Pelo menos repetir uma campanha aí similar, aí, fazer 14, 15 pontos, né, e buscar a classificação. E nesse grupo aí o Brusque está classificado, né? Dificilmente sai. Com 22 pontos, ele precisa de mais 6, 7 pontos aí, ele está classificado, né? Então ele vai se classificar, vão restar 3 vagas. Mas eu acho que o Londrina evoluiu, né, em alguns aspectos. A impressão que dá é que acho que os últimos 3 jogos o alemão, até em termos de peças, né, parece que ele achou o time, né, um pouco melhor, né, depois de tantas alterações, de tantas mudanças. Claro que mudanças vão acontecer porque você perde jogador, né, isso é normal, mas eu acho que a base do time o alemão conseguiu encontrar. Eu acho que tem até uma projeção de melhorar ainda um pouco mais. Mas eu acho que o balanço foi positivo do primeiro turno, daquilo que começou o time até esse último jogo aí contra o Volta Redonda. E desses 5 jogos que o Londrina faz fora de casa nesse segundo turno, lembrando que 3 são contra os piores times, né, do grupo, pelo menos, né, teoricamente, que é São José, Boa e São Bento, né, que são os 3 últimos colocados. Tarefa difícil contra o Criciúma, aliás, tarefa difícil são todos os jogos, né, mas enfim, tarefa difícil contra o Criciúma fora de casa e também depois contra o Volta Redonda, sob um calor de 60 graus no Rio de Janeiro. Na Ilha do Governador. Bom, eu acho assim, o Londrina fez 9 jogos, né, nesse primeiro turno, jogou bem efetivamente os últimos 2, né, quando perdeu para o Brusque, foi o melhor jogo, né, do Londrina, e manteve uma qualidade contra o Volta Redonda, acho que mereceu ganhar, foi uma vitória tranquila até, apesar assim, tranquilo digo, o Londrina não levou tanto sufoco e foi merecedor dessa vitória, né. Então acho que o time cresce realmente numa hora boa, interessante. Como disse o Lúcio, a tendência é de que os jogos fiquem mais complicados nesse retorno e a gente espera que mantenha o mesmo nível. Eu só queria fazer um comentário em relação à postura até do próprio alemão. O alemão que está começando a carreira dele profissionalmente, né, como treinador, mas que ainda está pouco afeito a receber críticas, né? A gente percebe isso nas entrevistas. Na última coletiva, o Gustavo Andrade aqui fez uma pergunta para o alemão, em que ele respondeu. Qual foi a sua pergunta? Perguntei exatamente assim, não lembro, mas textualmente. A evolução, né, do time, né? Começou mal e terminou bem. Exatamente. Ganhou, sim. ganhando. Começou o campeonato jogando mal. Uma marcha lenta ali, jogando mal, e que depois evoluiu durante o campeonato. Jogando mal, mas vencendo. E que no final do campeonato evoluiu, jogando bem. Qual que era a avaliação que ele fazia do trabalho dele? E o alemão respondeu que para quem entende de futebol sabia que, né, quer dizer, é uma ironia desnecessária. O Gustavo participa aqui conosco da cobertura do Esporte da Folha, do podcast Entende de Futebol. Se início de carreira, né, fosse preponderante, o alemão também está começando a carreira dele, né? Não é por aí a
a avaliação deve ser feita. Acho que tem que ser... eu estou comentando isso porque é a segunda vez já que o Alemão responde meio atravessado uma pergunta feita pela Folha, no caso pelo Gustavo, e tem que estar sujeito à crítica, né? O treinador que está começando agora, talvez por insegurança, tenda a ser mais refratário, é uma pergunta mais crítica, não houve ofensa, né? E houve uma ironia na resposta. Então, só deixar registrado que é preciso, vai lidar com isso, né? Futebol é coisa pública, o Londrina é uma coisa que todo mundo acompanha e tem que estar sujeito aos elogios, claro, que vão ser feitos na medida dentro do equilíbrio, assim como as críticas também dentro do equilíbrio. A gente espera que, bola para frente, que o Londrina continue nessa toada, com o Alemão também acertando o time, até porque ele demorou também para encontrar o time ideal, né? Ele também fez parte do processo de montagem da equipe, né? E até no último jogo, acho que contra o Brusque, que foi pelo fundo da entrevista, né? Mas teve um jogo antes do Brusque que ele falou, né? Que, depois da derrota do Tombense, né? Que ele treinava o time que ele tem, né? Dando a entender que era o elenco que ele tinha. Mas enfim, tomara que o Londrina, com o alemão, consiga manter essa recuperação que mostrou no final desse turno e no retorno o Londrina consiga confirmar a sua vaga. Vocês apostam em mais alguém ali que, só lembrando o Criciúma, né, o nosso colega lá de Criciúma vai fazer a sua participação para falar do time do Criciúma que vem de crise, né? O Criciúma está em 5º lugar, mas a situação está complicada lá. Demitiu o Roberto Cavalo durante a semana, já contratou o Itamar Schulli, que já trabalhou aqui no futebol paranaense, no Nacional, no Operário, e que tem lá a sua motivação, como toda troca de técnico faz. Agora, né? A pressão está grande, né? A cobrança muito grande lá no Criciúma. Eu acho que até é normal, né? Porque se a gente pegar em termos de história, de nome, Londrina e Criciúma são os 2 times mais pesados do grupo. Né? Uma camisa, né? Exatamente, né? Então, assim, a cobrança é grande lá no Criciúma mesmo, né? E olha que o Roberto Cavalo é um ídolo lá, né? Como jogador, como treinador. Exatamente. Então, mesmo assim, ele não suportou. Então, Londrina vai ter pela frente esse adversário que sempre que há uma troca de treinador, há uma motivação diferente, né? Há uma tentativa do elenco de superação. Agora, por outro lado, vai pegar um time também desarrumado, né? Desajustado, né? Então, tem os 2 lados da moeda quando você troca de treinador. Acho que vai caber muito mais ao Londrina, né? A forma como o Londrina vai se portar em campo e tal. Os desfalques são muito significativos, né? Para o Londrina, né? As ausências aí. O Denilson, obviamente, ele é um cara diferente, né? E o próprio Jefferson, que é o melhor zagueiro que o Londrina tem, o Matheus Bianchi vem jogando bem. Então, assim, acho que são desfalques realmente importantes, que terão um impacto, e vamos ver como é que o Londrina se comporta sem esses 3 jogadores aí. Vamos ouvir então o nosso colega lá de Criciúma, Gustavo, lá o nosso amigo Marciano Bortolini. Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. A maior novidade do Criciúma para o jogo contra o Londrina está fora das 4 linhas. O técnico Itamar Schulli, que chegou e já foi apresentado na tarde desta quinta-feira, dia 8. Ele assume o lugar de Roberto Cavalo, que estava no comando do Carvoeiro há 1 ano. Depois do rebaixamento para a Série C, da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e nas semifinais do Catarinense, e o mau desempenho nesta Série C, Roberto Cavalo acabou não resistindo no cargo. Ele que foi um dos grandes nomes da equipe do Criciúma, campeã da Copa do Brasil de 1991, teve até uma faixa com a sua imagem queimada por torcedores. O Tigre, que tem a meta clara de voltar para a Série B ainda neste ano, mas para isso precisa melhorar e muito a campanha. São 12 pontos conquistados no primeiro turno, a 5ª colocação e nenhuma vitória fora de casa. Abraço aos amigos do FolhaCast e até uma próxima oportunidade. Bom, então tá aí, né? O Criciúma que vem com essa motivação extra por conta dessa troca de treinador. A gente espera que o André faça um bom jogo lá. Só complementando então a rodada deste final de semana do grupo do Londrina. No sábado, Volta Redonda e Boa, né? Neste sábado, às 3 horas da tarde, Tombense se situando às 5. E no domingo, Ipiranga e Brusque, às 3h30 da tarde, Londrina contra o Criciúma às 8 da noite. Na quinta-feira somente vai ser fechada a primeira rodada do segundo turno. São Bento e São José vão jogar às 8 horas da noite lá em Sorocaba. Eu estava perguntando o seguinte, bom, Brusque com certeza deve, né, com certeza confirma a vaga. Entre Ipiranga, Londrina, Volta Redonda, Criciúma, o Tombense também está chegando, né, está com 11 pontos. Vocês acham aí que pode ter alguma surpresa? Olha só, eu acho que o Ipiranga foi uma surpresa até agora no campeonato, né? O Ipiranga a gente não esperava que ele fosse
estar entre os 4 primeiros, né, na classificação. Eu acho ainda que o Criciúma ainda briga um pouco para entrar. Para mim, uma surpresa negativa de estar fora até agora é o Ituano, né? Porque o Ituano a gente sabe que disputa o Campeonato Paulista, que é um dos mais fortes do Brasil, Paraná, toda aquela velha história. E o Ituano até agora tem feito uma campanha decepcionante, né? Não para nós, mas para os torcedores do Ituano, que eu esperava que fosse um pouco mais. Agora eu acho que o Criciúma briga por uma dessas 4 vagas. Acredito que o Londrina deva se classificar, sim. E não vejo, sei lá, talvez o Volta Redonda também brigando. Acho que está entre esses 5, 6 primeiros mesmo nessas vagas. Não vejo o Ituano, o próprio Tombense eu não acho que classifique, não. Acho que a vaga está entre esses 4, 5 primeiros mesmo. Porque como tem o equilíbrio é muito grande, né? A questão, por exemplo, do Ituano, do time de São Paulo, eles perdem muito dinheiro depois que acaba o Campeonato Paulista, né? Sim, a realidade financeira é muito diferente, eles têm muito dinheiro no Campeonato Paulista, mas aí, por exemplo, você vem para uma Série C, é difícil você manter o nível, né? Porque você perde receita, né? E é mais ou menos o que tem acontecido aí com o Ituano. Agora, sim, eu descarto mesmo os 2 últimos aí e o São José. Eu acho que os outros ainda estão na briga. O campeonato se mostrou muito equilibrado, com exceção do próprio Brusque, né? Eu acho que os outros aí... o Brusque... Aliás, o Brusque tem a melhor campanha do campeonato todo, né? Envolvendo os 2 grupos aí. Ele ganhou 7 jogos e perdeu um só, né? Então, realmente, foi uma campanha. Agora, eu acho que os demais ainda estão na briga, né? Acho que o próprio Ituano, o Tombense aí, a diferença é pequena, né? Um jogo que você ganha, você já vai lá para cima. Eu acho que a tendência é termos um campeonato ainda mais equilibrado aí nesse retorno. Beleza. Bom, na Série A, né, vamos agora para a 15ª rodada neste final de semana. A maior surpresa, talvez, da rodada do meio de semana, a derrota do Atlético Mineiro para o Fortaleza, né? O Rogério Ceni aí bombando, né? Que jogou com 10 desde o primeiro tempo, o Fortaleza. Que acabou vencendo o líder Atlético Mineiro. Segundo o nosso amigo Isaac Fontana, né, fotógrafo aqui da Folha de Londrina, diz que o Rogério Ceni é o Barack Obama branco. É que o Isaac é São Paulino, né? Vamos contextualizar. Para ele é Deus no céu e o Rogério Ceni na terra. Não sei não, o Isaac não... Para muitos São Paulinos, né? Para ele é Rogério Ceni no céu mesmo, viu? Para muitos São Paulinos, o Rogério Ceni continua sendo... E é um caminho natural para o Rogério também, né? Ele deve voltar para o São Paulo muito em breve, né? Hora que mudar a diretoria, sim. Muito em breve. Eu vi um histórico do Rogério Ceni contra o São Paulo, em 3 jogos ele ganhou os 3. Sim. Desde o ano passado, né? E quando ele foi fazer aquele ano sabático para virar treinador, em 2016, ele fez curso preparatório com o São Paulo lá no Sevilha, né? Exato. E diz que a relação dos dois é muito legal, tal, são amigos. Mas aí esses 3 jogos o Rogério Ceni ganhou os 3 do São Paulo, né? O São Paulo que é tido para muitos como o melhor treinador de futebol brasileiro hoje, né? O trabalho do Rogério é bom, né? Sim. Eu acho que ele como ele foi um jogador diferenciado, né? Foi muito diferenciado. Eu acho que ele tem condições de ser um treinador diferente da grande maioria dos treinadores brasileiros. Eu acho que ele está no caminho, né? É jovem ainda, né? Tem muito chão ainda pela frente, mas eu acho que as ideias dele são interessantes, a forma como ele trabalha é interessante. O que ele está fazendo lá no Fortaleza não é fácil, né? Já é um trabalho a longo prazo, com títulos, né? Com permanência de Série A, que já é uma grande conquista para o Fortaleza. A gente sabe que o Rogério ele tem colaborado também extra-campo com o Fortaleza, né? Na melhora da estrutura, na melhora do CT, enfim. O Fortaleza cresceu como clube com o Rogério Ceni, né? Então eu acho que ele é um cara que tem tudo para ser um treinador diferente, da grande maioria dos treinadores brasileiros. É que o Rogério aqui só tenha sido ele, assim que terminou a carreira, já assumir o time de São Paulo. Sim, ali foi uma equipe. Acho que ali deixou a paixão, né? Falar mais alto. Não estava nem um pouco preparado para ser técnico do clube do porte do São Paulo. E o São Paulo quis fazer ali uma homenagem ao seu grande jeito que tinha acabado de jogar. É que o Rogério, enquanto jogador, ele tinha o que muito jogador de futebol hoje não tem, né? Que é personalidade, né? Então o Rogério, ele domina muito bem o elenco do Fortaleza, justamente por isso, né? Como é o caso também do Renato Gaúcho. Apesar do Renato Gaúcho ser um pouco, né? Sei lá, as entrevistas dele são um pouco arrogantes, eu acho. Mas os dois têm perfil de dominar muito bem o elenco e conhecem, né, o meio do futebol e por isso fazem bons trabalhos. Apesar do Renato estar em uma fase.
Esse Grêmio não era para estar na situação que está hoje. Está subindo, né? Está subindo. Bom, a classificação tem o Atlético Mineiro com 27, no G4 o Flamengo com 24, já encostando, o São Paulo o terceiro com 23, o Inter com 22. Essa vitória do São Paulo tranquila sobre o Atlético Goianiense deu um fôlego, né, pro Fernando Diniz. O São Paulo vai viver disso, né? Vai, essa gangorra aí, né? Gangorra aí. Cai, não cai, vai ser, talvez até trocar o presidente também. O São Paulo também está tendo um ano de eleição, assim como o Corinthians. Enquanto você resolver isso, eu tenho a impressão de que vai ficar... vai ser, ganha 2, 3 jogos, está prestigiado, né? Tropeça 2, 3, já tá na pressão. E vai ser assim, né? O Diniz mudou o time, né? Nesse último jogo e tal, deu uma reforçada ali defensivamente, e o São Paulo até ganhou com tranquilidade. Obviamente que o adversário também, né? O Atlético Goianiense é um time que vai brigar lá embaixo, mas... Está fazendo até acima do esperado. É bom a gente pontuar também que apesar da vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense, teve protesto no Morumbi pedindo a saída do Fernando Diniz. A torcida protestando, o Fernando Diniz peça a demissão. E por falar em protesto também, a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, fez um protesto essa semana, né, em frente ao CT do clube, cobrando grandes nomes, né, do elenco, Cássio, Fagner, Gil, cobrando o próprio Coelho e também a diretoria do Corinthians, né. A situação tá bem tensa. Teve um jogo, né, o clássico no meio de semana, Corinthians e Santos, o Santos muito desfalcado, né, garotado em campo, e o Corinthians com muitas dificuldades para conseguir jogar, equilibrar o jogo. Isso aí não tempo até que foi. Agora, o Santos, né, o pessoal fala do São Paulo, mas tem gente apontando o Cuca como um técnico já de destaque no trabalho que está fazendo nesse campeonato, porque pegou o Santos também. Tudo remendado, né? E com muitos problemas extra-campo, né? Afastamento do presidente, salários atrasados. E os jogadores têm elogiado muito o Cuca, né? Como até o Marinho chegou esses dias a falar que o presidente do Santos é o Cuca, né? Porque o cara abraçou os jogadores e blindou, né? Blindou o elenco do que está acontecendo fora de campo, né? E tem conseguido realmente classificado já aí na Libertadores e tal. É um bom trabalho do Cuca. Agora o Palmeiras finalmente perdeu o jogo, né? Eu digo finalmente porque estava invicto há bastante tempo, né? Mais de 20 jogos. E o que a gente até comentou aqui do Palmeiras, fazendo uma analogia, medidas as devidas proporções, com o que acontecia com o Londrina no começo, né? O Palmeiras mantendo uma invencibilidade, ganhando jogos, se mantendo entre os primeiros do campeonato, mas jogando muito mal, né? E no meio de semana perdeu. O Palmeiras com vários desfalques também, né? Mas perdeu pro Botafogo também. Mas tem o goleiro Everton, né, tá servindo a seleção brasileira, Gustavo Gomes na seleção do Paraguai, o Vinha, que é da seleção uruguaia, né? E quem que era o outro desfalque do Palmeiras? O Gabriel Menino, né? Gabriel Menino, que está com a seleção brasileira também. Sem contar o Luiz Adriano, que estava machucado. O Palmeiras também um pouco desfigurado aí, foi jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu assisti um pouco do segundo tempo. Palmeiras no segundo tempo, dizem que o primeiro tempo foi morno, né? Típico futebol brasileiro, né? Aquele joguinho ruim, ninguém quer nada com nada. Mas o segundo tempo foi um pouco mais elétrico. O Botafogo abriu 2-0, o Palmeiras tentou, fez um gol com o William. O William sofreu um pênalti, né? Teve a chance de empatar o jogo, bateu o Diego Cavalieri e pegou. Foi muito bem. Lei do ex, ao contrário, né? Ao contrário. E o Palmeiras aí então perdendo, acho que é o segundo ou terceiro jogo na temporada só. É como eu estava dizendo agora há pouco, o Palmeiras não perde, mas também não ganha, né? Empata demais. Mas o desempenho é muito pouco, né? Eu compreendo os desfalques, mas o Palmeiras só jogou contra o Botafogo depois estava perdendo 2-0. Né? Então, aí, quer dizer, por que você joga só depois que você toma 2 gols? Né? Quer dizer, se o volume que o Palmeiras criou depois de estar perdendo 2-0, mostra que o time tem qualidade. Não, então vamos jogar desde o começo. Então, assim, é uma campanha de 20 jogos de invencibilidade, mas no futebol essa era uma campanha ilusória do Palmeiras, né? Ilusória. O futebol que o Palmeiras joga com o elenco que ele tem à disposição é muito pouco, né? É pouco. E assim, acho que para um clube que tem os jogadores que tem o Palmeiras, né? Que tem um treinador que tem muito mais marketing do que competência hoje, mas, né, enfim, no futebol brasileiro é um treinador de ponta, né? Pelo menos no nome. Pelo investimento que o Palmeiras faz, o Palmeiras é candidato ao título, mas com o futebol que o Palmeiras joga, ele não vai brigar pelo título. Com esse futebol que o Palmeiras está jogando, não vai. O Luxemburgo até, enfim, já disse que o Palmeiras tem que contratar mais gente, né?
porque o elenco é curto, que o Palmeiras disputa várias competições e que o Palmeiras tem que contratar mais gente. Então, assim... O torcedor chiando nas redes sociais com essa declaração do Luxemburgo. Mais gente ainda. Pois é. E assim, uma pergunta que eu faço para vocês agora. O Atlético Mineiro ainda é o favorito ao título? Ou vocês acham que o Flamengo agora vai começar a atropelar de novo? Porque, pô, o Flamengo perde 12 caras por conta da Covid, continua jogando bem. Perde 4, 5 por conta de convocação ou porque por lesão e atropela no Maracanã por 3-0 o Sport. Tudo bem que era o Sport, mas o Sport vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro a gente sabe que é meio instável ainda, não tem aquele time, super time que tem o Flamengo. O Atlético Mineiro é favorito ou vocês acham que o Flamengo tem mais cancha para chegar? Bom, como eu apostei com você o Atlético Mineiro campeão, eu ainda continuo achando que, pelo trabalho do São Paulo, né, continuo achando que o Atlético é o grande favorito ao título. Claro que vai ter sempre o Flamengo na sua cola. Acho que o Flamengo vai ser o principal, né, rival de novo. O Flamengo tem um elenco muito bom, né? E o Atlético Mineiro tem um treinador muito bom, né? Assim, eu acho que a vantagem que o Atlético Mineiro tem é que o Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro, né? Ele não tem nenhuma outra competição no ano, né? Enquanto que o Flamengo, o Palmeiras, daqui a pouco volta a Copa do Brasil, então você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, por exemplo, o Flamengo joga sábado, terça, quinta e domingo. Então, assim, é uma loucura, né? É um negócio fora do comum, né? Você vai fazer um jogo a cada 2 dias, né? Então, assim, é uma coisa, é muito desgaste, né? Mas, assim, eu acho que o Flamengo está melhorando, eu acho que o treinador já conseguiu passar pelo pior momento, né, que poderia ter, e o Flamengo está conseguindo se virar com o time remendado, né? Você vê, esse meio de semana o Flamengo não jogou com o Rodrigo Caio, não jogou com o Everton Ribeiro, não jogou com o Arrascaeta e não jogou com o Gabigol, quer dizer, estava sem os principais jogadores do time, né? Então, eu acho que aí, assim, você falar de um favorito hoje, eu acho que tem muito campeonato pela frente, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que ainda que os favoritos são esses mesmo. Eu acho que Atlético Mineiro, o Flamengo, acho que o Palmeiras tem elenco para brigar, né? É mais ou menos por aí. Mas eu acho que apontar um grande favorito nesse momento, eu acho que ainda é muito prematuro, porque a gente vai ter muita coisa que vai influenciar, né? Os times ainda estão se ajustando depois dessa longa parada no futebol. Você tem a questão do calendário, né? Que alguns times podem se perder no meio do caminho. Você está disputando 2, 3 competições e às vezes, enfim, você pode ter problemas. Não sei, daqui a pouco até a Covid pode dizimar algum time aí, eu não sei se aconteceu o que aconteceu com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, né? A gente não sabe, né? Do jeito que a coisa está, né? Então acho que assim, a gente tem várias situações ainda que podem modificar para a gente apontar um grande favorito nesse momento ainda. Não temos chegado ainda nem ao final do primeiro turno. Bom, e só para a gente finalizar o assunto Brasileirão, uma coisa que chamou a atenção, uma notícia que chamou a atenção, deixa eu baixar aqui o WhatsApp, a demissão do Ramon. Devia estar no silencioso, né? Como é que é? A gente está gravando, deveria estar no silencioso, né? Mas enfim. Eu deveria prestar atenção também. Informação, né? Chega em algum momento. As fontes estão mandando muitas informações para ele. Lógico. Qual que é a bomba do futebol agora que você recebeu aí? Não, eu recebi aqui que o Thiago Nunes é o preferido para assumir o Vasco da Gama. Meu Deus. Chamou a atenção da emissão do Ramon, né? O Alô de Mel do Ramon acabou muito cedo no Vasco da Gama, a harmonização, né? Que vai até tempo, né? Durante a pandemia. O Vasco começou bem o campeonato, voltou a ser o Vasco que a gente esperava que fosse. O anormal era o início que o Vasco fez, né? Não agora. E o Vasco, depois da derrota para o Bahia no meio de semana, resolveu demitir o Ramon Menezes. Na enquete do Globo Esporte, esse podcast está sendo veiculado no sábado, pode ser que até aqui já tenha sido contratado o treinador. Mas na quinta-feira ainda, na enquete que o Globo Esporte, o site que o Globo Esporte fez, o Thiago Nunes é o preferido para subir o Vasco da Gama. Acho que não tem nem dinheiro o Vasco para pagar o Thiago Nunes ganhar, por exemplo, o Corinthians. Eu não sei de quem que eu tenho mais dó. O Vasco, se é do Vasco ou do Thiago. Mas é impressionante, né, como as coisas mudam muito rápido, né, no futebol brasileiro. Foi igual a demitiu o alemão ano passado, né? Sim, então assim, você percebe que não tem uma linha de trabalho, né? Não tem uma filosofia, então é complicado, né? Alguém colocou assim que o Ramon pagou por iludir o Vasco.
Se por um lado acabou a harmonização no Vasco, começou a humanização no Bahia, né? Já estão falando em humanização e tal, que o Mano Menezes está começando a dar jeito no time do Bahia. Time, né? Então. Até o Cleison tá fazendo gol, rapaz. Então a situação tá mas bem... eu acho que o Mano no Bahia, eu não sei que o Bahia vai querer, mas se não não vai deixar esse time cair. Não é nem perfil do Mano, né? Não é nem cair. Bom, então a rodada desse Quando ele ia cair no Cruzeiro, ele saiu fora. A rodada desse final de semana tem clássicos, né? Vasco e Flamengo neste sábado, às 5 horas da tarde. Palmeiras e São Paulo, às 7 horas da noite, também no sábado. No domingo, Santos e Grêmio, outro bom jogo, às 4 horas da tarde. O Ceará joga contra o Corinthians, às 8h30 da noite no domingo. Vai trabalhar domingo, Gustavo? Não vou nada, rapaz. Eu vou ter que esperar Londrina e esse jogo do Corinthians. Deus que me defenda. E o São Paulo nunca ganhou no estádio do Palmeiras, né? É verdade. No novo estádio do Palmeiras. O São Paulo nunca ganhou. Né? O São Paulo nunca ganhou do Palmeiras no estádio do Palmeiras, nunca ganhou do Corinthians no estádio do Corinthians. São Paulo tem que começar a quebrar uns tabu aí, porque tá feio a situação lá no São Paulo, né? 10 anos já quase sem ganhar um título, 8, né? Mas sem ganhar um título de expressão aí, precisa começar a se mexer um pouquinho. Eu ainda acho que o São Paulo tem um time, pelo menos, com condições de terminar entre os 4 desse. Não sei se condiz, mas enfim. Bom, vamos falar aqui pra gente já ir nos finalmente. Não tem como a gente falar um pouquinho da estreia, claro, da seleção brasileira nas eliminatórias. O Brasil jogaria na sexta-feira à noite, estrearia nas eliminatórias contra a Bolívia na sexta-feira à noite e já joga pela segunda rodada nesta terça contra o Peru, lá em Lima. O jogo do Brasil seria na sexta-feira à noite em São Paulo, na Neoquímica Arena, é isso, né? E agora na terça-feira já tem jogo contra o Peru. Qual a expectativa de vocês aí? É a segunda chance do Tite, né? Poucos treinadores no Brasil tiveram essa oportunidade de perder uma Copa do Mundo, teve em 82 e 86, depois disso não teve, né? A tendência uma Copa ser mantido para a próxima, o ciclo seguinte, né? A tendência é uma classificação tranquila, né, da seleção brasileira para a Copa, né? Lembrando que a seleção brasileira é a única, né, seleção que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. Então a tendência é o Brasil se classificar, até porque o nível de futebol aqui na América do Sul está melhorando agora e tal, mas sempre foi muito fraco, né? Tem Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, o Paraguai de vez em quando faz alguma coisa ali. São 4 vagas. São 4 vagas, então os quatro ali que sempre se sobressaem, que são Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, sempre estão ali se classificando, né? Então a tendência é o Brasil se classificar. O Tite até deu uma entrevista para a ESPN esses dias atrás e disse que usou até o caso do Didier Deschamps, né, da França, que perdeu uma Copa do Mundo, foi mantido no cargo, foi lá e ganhou em 2018. Então ele se espelha muito nesse caso, nessa situação. Eu acho que o Tite tem tudo aí para encaminhar uma classificação do Brasil para a Copa e encaminhando, fatalmente vai para a Copa do Mundo dirigir a seleção brasileira. É um trabalho muito questionado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que o Tite tem tudo para comandar o Brasil nessa próxima Copa do Mundo. Acho muito difícil a CBF fazer alguma mudança agora, até porque não tem ninguém para colocar no lugar, né? Colocaria quem no lugar? Um técnico de fora? Duvido. O Tite vai ter agora o que ele talvez mais tenha reclamado da última Copa, foi o tempo, né? Sim, de não ter preparado. Isso, porque ele pegou o time no meio e aí ele mesmo falou, olha, em razão das poucas datas que a gente tinha, eu não consegui testar todo mundo que eu gostaria, né? Então assim, agora ele começa o ciclo, né? Ele começa o ciclo inteiro, né? Então ele vai ter esse tempo para testar quem ele quiser e para ir moldando o grupo que ele imagina que pode ser competitivo lá na Copa. Então ele vai ter essa possibilidade e assim está começando com alguns jogadores que ele vai precisar fazer uma transição, né? Por exemplo, Thiago Silva não vai chegar na Copa do Mundo, Então, assim, é um processo que, não sei se talvez já era o momento dessa transição. O Daniel Alves é um outro jogador que dificilmente você vai... Nem convocado foi, né? Então, mas é um cara que está sempre aí, né? Então, assim, talvez não dê para você mudar, né, completamente, né? Porque essa situação de você deixar alguns jogadores experientes e faz parte do processo, né? A eliminatória sul-americana é longa, né? Então você tem, nem sempre quem começa vai estar lá na última convocação.
para a Copa do Mundo, né? Então vamos ver como é que ele arma o time, como é que o Brasil reage. Assim, eu fico imaginando como, e aí obviamente que não é uma missão só dele, né? Eu acho que é uma missão de todos, como vai ser possível resgatar a empatia, né, da seleção brasileira com o torcedor, né? Que é uma coisa que inexiste, né? Uma coisa que não tem hoje, né? Até se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas, 8 não sabe que está começando as eliminatórias, né? A maioria das pessoas não sabe que o Brasil está jogando agora, né, das eliminatórias. Então, esse é um processo que eu não sei como que a gente vai inverter a curva, né? E essa é uma responsabilidade não só do treinador, mas, enfim, dos jogadores, da CBF e acho que de todos que participam do processo do futebol brasileiro, né? A gente tem hoje a grande maioria dos jogadores jogando fora do país, que, né, se importam muito pouco com aquilo que acontece, né, no dia a dia do país. Então, assim, esse distanciamento hoje talvez seja a grande questão, né, do futebol brasileiro. Como a gente vai reaproximar, né, da seleção brasileira? Porque do jeito que está indo, nem na Copa do Mundo já não tem mais aquilo que tinha, né? Sim. Porque o distanciamento chegou a um estágio que está difícil de reverter aí essa curva. A seleção brasileira gera muita antipatia, né, nos torcedores, né? Seja lá por conta do Neymar, que muita gente não gosta dele, seja por conta do Tite, que muita gente acha que ele é clubista, que chama sempre jogadores do Sul ou do Corinthians, como ele teve uma passagem lá. Agora não chama mais do Corinthians. Agora não chama mais do Corinthians, também quem chama. Possivelmente pode ser que chame o Fagner, viu? Nossa Senhora. Ou, quem sabe, naturalize ali o Otero, vamos ver. Meu Deus. Mas a seleção brasileira gera muita antipatia ainda, né, na galera, né? Pela própria CBF. Então, como o Lúcio disse, na Copa do Mundo ainda o povo assiste um pouco, mas não é mais como era antigamente. Eu lembro que na Copa de 2002 a gente acordava de madrugada para assistir jogo, sabe? Acordava 3 horas da manhã, como foi o jogo contra a Inglaterra, que foi de madrugada, bem de madrugada. Acordava para assistir jogo assim, animado. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. E a gente estava até vendo, né? Nós três aqui estava vendo a possível escalação da seleção brasileira nesse início. Do meio para frente, o pouco que mudou para melhor em relação à última Copa, né? Saíram Fernandinho e Paulinho, né? E entram Bruno Guimarães e Casemiro. Então, pouco que tem mudado. E entra o Everton Cebolinha também, né? No lugar do William. No lugar do William ali e tal. Então, assim, o pouco que mudou, parece que tem mudado um pouco para melhor. Vamos ver se vai funcionar. Acho que a maior mudança na seleção brasileira está do meio para trás, que mudaram as duas laterais, né? Que entra Renan Lodge e Danilo. E a zaga se mantém a mesma ali, Thiago Silva, Marquinhos, os dois já se conhecem há muito tempo. Mas o Thiago Silva, como disse o Lúcio... O Thiago Silva vai começar agora uma transição. Não acredito que ele chegue... Se chegar à Copa do Mundo, talvez chegue como reserva. Acho que a tendência ali é o Marquinhos se firmar ali, ser o principal jogador do sistema defensivo da seleção brasileira, até porque o Marquinhos joga muito bem, né? Vamos ver agora, espero que a seleção brasileira consiga se classificar para a Copa aí. E até porque esse distanciamento existe, essa antipatia, essa até diferença, às vezes, que é pior os sentimentos, né? Sim. Por conta, por exemplo, a rodada do Campeonato Brasileiro não vai parar pelas semanas. E o torcedor quer isso? Claro que não. Obviamente não. O torcedor vai ver o jogo da seleção. Veria o jogo da seleção na sexta-feira, mas já querendo saber ver o time dele no sábado. Sem dúvida. Então, os clubes continuam tendo ainda para o torcedor brasileiro muito mais importância do que a seleção brasileira. Bom, para finalizar, não daria para a gente falar da NBA, né, Gustavo? A NBA... Outro jogo na sexta. Esse podcast nosso está sendo veiculado no final de semana, sábado e domingo. Provavelmente o Lakers foi campeão. Provavelmente. Provavelmente. Digo provavelmente porque o Lakers, até o momento dessa gravação, abriu 3-1 na série contra o Miami Heat e teria agora o jogo 5, né, contra a equipe de Miami. O Lakers muito motivado, né, para conseguir esse título, muito em função para homenagear o Kobe Bryant, e lembrando que o Lakers, todos os jogos 5, né, pós-pandemia, sempre jogou com um uniforme em homenagem ao Kobe, um uniforme preto, que é o Black Mamba, que eles chamam, com o número do Kobe Bryant, o número da filha do Kobe, que era o número 2, né, Diana. E então provavelmente o Lakers tenha conquistado o título. E se não conquistou, foi uma zebra, mas vai conquistar. Independente, né, de preferências, né, eu gosto do Lakers, você torce pro Golden State Warriors, o Lúcio tem o preferido.
Eu gosto do Boston, né? Mas o Boston quase chegou esse ano. Mas assim, seria muito simbólico, né? Um título. Sim, este sim. ano perdendo seus grandes títulos, né? Sim. Depois de 10 anos sem ganhar nada. E agora, os últimos 2 jogos foram, claro, sem contar o de sexta-feira, o de domingo passado, o de terça-feira, o Miami Heat foi muito bem, cara. Foi bem. Muito bem. Inclusive, na terça-feira, eu achei que o Miami fosse ganhar. Eu também. É que o LeBron resolveu o jogo no segundo tempo, né? Mas a atuação coletiva do Miami é realmente muito forte. Assim, individualmente, o Lakers é melhor, né? Só que o Miami é muito bem armado, né? Um time muito bem treinado, né? E eu não sei, eu tô achando que nós vamos ter mais um jogo ainda. O LeBron é um incrível caso da junção, né, entre Messi e Cristiano Ronaldo, né? Aquilo que a gente sempre fala. O Messi nasceu com dom e o Cristiano Ronaldo ele foi lapidado. O LeBron James, ele nasceu com um dom e mesmo assim ele trabalha muito, né? Você vê que ele é sempre muito focado, ele sempre está treinando, trabalhando. O LeBron James é um cara fora de série, né? É hoje o maior astro da NBA disparado. E muito amigo do Kobe, né? Sim. Os dois se chamavam como irmãos, né? Chamava outro de irmãozinho. Mais novo dele, né? Não. Ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão mais novo do Kobe Bryant. Isso. É isso aí então, vamos terminando e a aposta tradicional, Gustavo. Eu não acerto nada, cara. Eu desisto. Aliás, O Lúcio acertou aqui, mais uma, Lúcio cara. acertou demais. Já são 3 do Lúcio, já e eu nada. E aí, Lúcio? Estou na liderança desse bolão aí. Eu desisto. Tá na liderança. E aí, você que acertou, você que tá na liderança. Esse jogo é duro, hein, cara? Eu vou chutar. Chega e vem por dentro. Eu vou dar um chutão aí no empate, 1-1. Rapaz. Tipo o Matheus Bianchi, no meio da área. No meio do campo, chutão. 1-1? 1-1. E aí, Luiz? Rapaz. Quando eu falo Luiz, não pode. Agora você falar, pode. Olha, eu chuto. Minha fama já não é muito boa já com o Londrina. Mas eu vou chutar um 2-1 pro Criciúma. Como assim, cara? Cara, palpite. Palpite é palpite. O que eu posso fazer? 1-0 Criciúma, né? Lá. Não, mas nós temos que também ser racionais. Né? Eu quero muito que o Londrina jogue bem. Mas esse jogo é arriscado mesmo. mesmo. Amigo, mas apesar da situação do Criciúma, ou talvez por isso, eu acho que o Criciúma joga pressionado e vai fazer de tudo. Lembrando que o Londrina tem muito desfalque também pra esse jogo, né? Então ficou 1-0 o Criciúma aqui, você... 2-1 pro Criciúma. Nossa senhora, e 1-1. 1-1. Pelo menos eu e o Lúcio, a gente falou que o Londrina faz um gol, pelo menos. Você não falou. Tá criticando o Pirambu, Carlos Henrique. Você tá igual o Diniz, ganhou o segundo tempo? Não, mas é porque tem uns caras aí que critica demais. Júnior Pirambu, Carlos Henrique. O Pirambu não vai jogar, pô. Não, mas tô falando, critica os atacantes do Londrina, né? Eu gosto do Pirambu. Nunca falou mal, né? Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Até o próximo. Abraço, até mais, valeu.